Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Se você curte o canal, deixa o joinha, o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, beleza? Eu tenho tido aqui a maior paciência do mundo para respeitar o torcedor raiz. O torcedor raiz. Esse que não acredita no Jorge Salgado, que não acredita nessa gestão, que sabe de toda a sacanagem que eles fizeram, mas por um motivo que eu entendo, que eu já falei aqui, resolveram migrar e entender que o melhor jeito que tem... Eu vi gente falando assim, cara, eu sou contra a venda do Vasco, mas é o único caminho que eu tô vendo, é esse, então eu vou apoiar. Então, para essas pessoas, o meu respeito, a minha admiração, sempre. Por isso eu tenho tratado esse carinho com muito cuidado aqui, para que essas pessoas não achem que a minha revolta é com elas. Não é, elas têm o direito de ser a favor, sim, e eu entendo, porque eu também acho nojenta a política do Vasco. Agora, aos canais, às páginas, aos torcedores modinha, Nutella, pau no rabo lá do Twitter, que estão, inclusive, uns vindo aqui se arregaçando no chat para falar abobrinha. Os mesmos que vieram falar merda quando Jorge Salgado assumiu e enfiaram a língua no rabo. Os mesmos que vieram aqui falar merda quando os youtubers estavam aí na internet nas lives, né? Falando voa passarudo, o time é do caralho, vamos subir para a primeira divisão, agora tem gestão profissional. Os mesmos, né, que quando veio a Carol Paife fizeram daí um alvoroço, uma cortina de fumaça para um Vasco que tinha acabado de tomar 4-0 em pleno São Januário, uma permanência, uma nova queda na segunda divisão que foi mascarada por canais de maneira calhorda, sacana, porque os apolíticos tinham sim lado político, e agora com essa história da SAF foi legal que todos eles saíram do armário. Todos eles saíram do armário e mostraram o que eles sempre defenderam no Vasco. Que é esse move nojento, a Sempre Vasco, com o que fez nas eleições, a Mais Vasco e toda a patifaria que fizeram com o clube. E esses canais, essas páginas defenderam e agora ficam aí cagando goma como se tivessem descobrido a roda, fazendo videozinhos para mitar na internet, dizendo que estão ricos, milionários, mesmos. Olha a cilada que você tá caindo. Os mesmos que fizeram festa com a titia Carol, que patrocinou o futebol feminino agora, tudo bem, o futebol feminino precisa de patrocínio, e eu falei que o que ela ia trazer eram patrocínios, e que eu não entendi o porquê desse oba-oba, eu vi o YouTube aí, esse dançarinozinho que gosta de rebolar, falando que ela ia montar um time do caralho, e esse mesmo YouTube agora tá fazendo festinha, videozinho pra mitar na internet como se estivesse rico. Você vai confiar nessas pessoas? Espera que você vai ver. Tá os especialistas estão dizendo que isso é uma furada. As pessoas sérias estão dizendo que isso é muito prematuro. Mas vocês, por causa de política, e eu não por causa de política, vocês por causa de política sim, vocês estão entregando o Vasco nas mãos dos outros. Enfim, essa é uma matéria no GE, onde o GE falou que essa sacanagem aí que estão de páginas e canais que falaram que o Vasco foi vendido por 1 bilhão, 1 bilhão e 400, 2 bilhões, isso é mau caratismo, O Vasco não foi vendido por esse valor, não se soma-se o valor. Especialistas falaram isso. Ah, mas agora você defende o Rodrigo Capello que você estava criticando? Não, eu estou mostrando que alguém do lado deles, alguém ligado a eles está dizendo que isso é mentira. Alguém que escolheu um lado na política do Vasco está dizendo que isso é mentira, não se soma o valor da dívida porque você vai pagar com a operação do clube. E saiu uma matéria no GE, mais uma dizendo que é 700 milhões fiado. O Vasco foi vendido por 700 milhões fiado, gente. Antes era 3 anos, agora já estão dizendo que é um monte de ano para esse dinheiro entrar. Mas vamos lá, ó. O Petraglia critica valores de vendas das SAFs de Cruzeiro, Botafogo e Vasco. É preço de um jogador. O presidente do Atlético diz que os preços entre 400 e 700 milhões são absurdamente baixos. Furacão ainda estuda o modelo ideal para atrair investidores. Vou para aspas, aqui onde ele fala o seguinte: o que estamos vendo atualmente são os clubes se entregando a investidores por preços absurdamente baixos. É o preço de um jogador. Aí citam alguns jogadores que têm valor aí na casa de 300, 400 milhões de reais. Então tá aí, a gente tinha que ter muita prudência, mesmo que a gente debatesse esse assunto de que o Vasco tem que virar SAF,
Beleza, eu sou contra, mas a maioria ganhou? Beleza, tem que virar SAF. Mas peraí, estamos falando do maior clube aí, com a história mais linda do Brasil, né? Em termos de história, a gente pode dizer que sim. E título, temos muitas conquistas também que diferenciam aí de vários outros clubes, e o tamanho da torcida, o engajamento. Então a gente merecia sim um valor melhor, se é que a gente tivesse discutindo esse segundo estágio, né? Esse segundo estágio. A gente merecia sim ser vendido por um valor melhor e não essa ninharia de um grupo que não tem entendimento de futebol, e o contrário de alguns youtubers estavam dizendo aí também, que são vários negócios, isso é ruim, eles têm vários tipos de negócio, o futebol é só mais um. Então, vamos ver como é que vai ser lá na frente, vamos ver o que vai acontecer, lembrar que vai ter uma manifestação no dia 5, algumas integrantes de torcidas, a GDA, a Ira Jovem, uma parte da Força Jovem, porque a Força Jovem ela tá rachada, né? Ela tem vários grupos aí que formando, nem eu entendo essa bagunça, mas uma parte diz que apoia a SAF e a outra parte é contra a venda do Vasco, é contra a SAF. Então teremos aí uma manifestação no dia 5, um grito contra a SAF para tirar o Jorge Salgado da cadeira de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, esse cara que fudeu com o nosso clube de propósito para que ele fosse vendido, tá bom? Vou deixar um trecho da participação do Levinciano lá na ESPN, onde ele responde a tudo que está acontecendo, e aos otários do Twitter que vêm aqui me ofender. Meu amigo, eu não vivo disso aqui não, eu tenho minha profissão, aqui é um canal onde eu falo como torcedor vascaíno, eu não falo como jornalista, eu não falo como pseudo vascaíno, eu não uso máscara, eu sou o que eu sou, por isso eu incomodo algumas pessoas, mas eu não fico no muro. E outra coisa, eu também não sofro com falta de personalidade, como muitos aí que apoiaram o projeto, depois foram para outro, depois voltou, aí bate, volta, bate, fica em cima do muro, surfando na onda. E olha, não é para um só não, é para vários aí que falam de Vasco da Gama, tá bom? Um grande abraço, um bom fim de semana, fique com Deus e saudações vascaínas. Fala desses números, me desculpa, com todo respeito, Arthur, houve muito marketing, mas pouca informação. Ninguém sabe exatamente quais são os números. Ninguém sabe. Nós acordamos com a ideia de que era 1 bilhão e 700. Aí depois já eram 700 milhões, porque as coisas não se somavam, dívidas e aporte. Depois, a ideia era que é 70 milhões, mas o restante vai ser em 3 anos. Não, mas na verdade o restante vai ser em 10 anos. Não, mas na verdade o restante vai ser em 30 anos. O que me causa muita perplexidade com relação a tudo isso que está acontecendo com essas SAFs iniciais em grandes clubes do futebol brasileiro, como começou com o Cruzeiro, posteriormente Botafogo e agora com o Vasco, um dos itens que me causa muita perplexidade, que eu gostaria que o torcedor entendesse, é que se tem uma estratégia de marketing para dizer que a venda é boa, se juntando um valor global da operação. Mas a gente tem que entender a natureza e a origem dos aportes, de onde vem. Se parte, ou a maior parte desses aportes, vem da própria operação do clube, da própria operação do futebol, não é um aporte propriamente dito, não é um investimento externo propriamente dito. É um investimento na expectativa de que você vai ter uma operação do futebol eficiente. O que também não é garantia, e eu te falo e te explico por quê. Estou lá fazendo a minha MBA em administração de futebol na UEFA, e lá nós temos NKPI, mais um exemplo que nós estudamos, de clubes, empresas bem-sucedidos e mal-sucedidos. Depende da estratégia, depende do envolvimento, depende da conexão que tem com o torcedor, depende do tamanho do clube, depende do tamanho da torcida, depende de uma série de fatores. Existem diversos clubes e empresas na Europa que faliram, por exemplo, 17 clubes que já jogaram a primeira divisão italiana faliram. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses números que são apresentados. Porque, por exemplo, 700 milhões para o Vasco, parece um número gigantesco, mas 700 milhões em quantos anos? Em 3? Em 10? Em 20? Em 15? Em 30? Quantos anos? E de onde vem esse dinheiro? Porque se esse dinheiro vem todo ano, o investidor trazendo de fora do sistema do clube, é uma coisa. Mas se esse dinheiro vem de uma expectativa de superávit que será gerado com o futebol, que será reinvestido no próprio clube, é outra coisa completamente diferente. É como se você estivesse comprando o clube por aquele aporte inicial. Então a gente tem que entender, porque existe assim uma atração do torcedor pelos números. O torcedor fica,
Caramba, fiquei rico da noite para o dia, mas peraí, tu ficou rico com o dinheiro da onde? Que vem da própria operação do clube que você já torce. E mesmo assim, quando você fala de 700 milhões, como parece ser o valor global, que está se colocando aí para a eventual SAF do Vasco, você está falando, na verdade, de um valor que é dividido, na melhor das hipóteses, em 3 anos, é 1/5 o que o nosso maior rival fatura. Então isso significa o quê? Que nós não vamos disputar títulos. Principalmente se o investidor for obrigado a ter um superávit mínimo de pelo menos 60 ou 200 milhões. Se for 3 anos, pior, porque ele vai ter que ter um superávit, em vez de 630 dividido por 10, vai ter que ter um superávit de 630 dividido por 3, de 210 milhões por ano. Ora, para você ter um superávit, seja de 63, ou pior ainda, de 210 milhões por ano, significa que tu não vai conseguir fazer um time de futebol bom. Porque tu vai ter que investir muito comedidamente. Vai disputar títulos. A verdade é que a conta não fecha. Essa coisa de que nós vamos ser campeão agora. Não fecha a conta. E isso é uma pena, porque isso é uma ilusão para um torcedor que já está muito sofrido. Eu acho que o Vasco precisa ser arrumado, precisa gerar credibilidade, precisa ter gente séria trabalhando, gestão profissional, e vai se recuperar como outros clubes do futebol brasileiro se recuperaram. E estão aí nadando de braçada, disputando Libertadores, ganhando Libertadores, com craques que já jogaram na seleção brasileira, que jogam na seleção brasileira. Então, nós precisamos recuperar a nossa autoestima, recuperar a nossa capacidade de entender que há vascaínos capazes de colocar o Vasco no seu devido lugar. E repudiamos essa forma antidemocrática, assodada, apressada, que está sendo feita. Isso não é da natureza do vascaíno e do Vasco. O Vasco sempre foi um clube que se orgulhou dos seus valores, entre eles de ser um clube democrático, de ser um clube de entregas sociais, de ser um clube que investe em várias modalidades de esporte, de ser um clube que luta contra o preconceito. O Vasco tem esses valores. E esses valores estão sendo desrespeitados com todas essas estratégias que estão sendo usadas da diretoria administrativa de utilizar de uma série de meias-verdades, de informações que parecem informações marqueteiras, mas que não nos dão informações nem para vocês da imprensa. Eu tenho certeza absoluta que hoje, se eu perguntar a você, a qualquer pessoa da imprensa, ela não é capaz de explicar detalhadamente qual é o modelo que vai ser aplicado no Vasco. Por quê? Porque as informações não estão compartilhadas. E eu assim, lamento muito de frustrar o torcedor com esse posicionamento, com esse olhar, mas esse é um olhar de quem ama o Vasco, de quem está aqui para proteger o torcedor do Vasco, proteger os principais valores do clube e fazer o vascaíno entender que é possível sim nós sermos campeões de tudo novamente, mas que talvez esse caminho seja um caminho que não tem a força suficiente, porque as contas matematicamente não fecham se você tiver paciência de entender que esses números não são números que estão sendo colocados na mão do clube no momento que se assina um possível contrato como esse.